Om Om Shuklambaradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannapadanam Dhyayet Sarvavignopashantayet Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Yena Aksharasamamnayam Adhigamya Maheshwarat Kritsnam Vyakaranam Proktam Tasmai Paninaye Namaha Vajakaram Varavishim Bhashakaram Patanjalim Paninim Sutrakaram Cha Pranatosmi Munitrayam Vagarthaviva Samprikta Vagartha Pratipattaye Jagatah Pitarau Vande Parvati Parameshwarau Om Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karapavahai Tejasvinavati Tamastuma Vidvishabhai Om Shanti 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 Om A I Un Reluk E Ong I Ouch Ayavarata Lan Nyamangananam Jabhany Ghatadhash Jabagadadash Kapachatatachatataz Kapai Shashasar Hal Iti Maheshwarani Sutrani. Certo, nós havíamos parado aqui consultando o Tatu Coxa. Então, o Tatu Coxa, ele nada mais é do que ele é um dicionário de raízes, tá? Mas só que ele é um dicionário de raízes simplificado. Por quê? Porque ele só tem 500 dhatus, tá? É esse livro aqui, que eu vou mandar para vocês hoje, onde tem 500 dhatus. Essas dhatus aqui são comumente vistas em Vedanta. Isso porque a autora desses livros, dessas apostilas, é uma estudante de Vedanta, tá? Então, como é um livro destinado para estudantes de Vedanta, o vocabulário é de Vedanta, tá? E esse Dhatu Coxa aqui, ele tem 500 dhatus, mais suas combinações com upasargas, para você identificar o significado delas, né? Você vem aqui, como no dicionário normal em português, identifica a raiz, vê o significado dela. O Dhatu Pataha é o livro que tem 2.000 dhatus, tá? Todas as dhatus. E aí, para que serve ele mesmo? Como a gente viu, para a gente identificar o significado do Tindanta, a gente tem que identificar a dhatu, ver qual é o seu significado, e aí, combinando com o significado do Temprata, a gente deriva o significado do verbo. Aí, onde a gente vai procurar o significado da dhatu aqui no Dhatu Coxa, tá? E aí, a gente viu que no verbo, a dhatu ela não está em sua forma original. Por quê? Porque quando a gente conecta a dhatu um temprateya, ela ganha o status de anga, e a anga sofre modificações. Então, a forma da dhatu é modificada. Ela não tem mais a mesma forma. E para você identificar a dhatu no Dhatu Coxa, você tem que rastrear a forma original da dhatu a partir da anga. Então, veja aqui esse exemplo. Jayasi. A gente estava vendo nas aulas passadas, agora nós já somos capazes de identificar os sufixos verbais do tipo P modificados para lá e cara. Quais são eles? Pitaha, anti, sitaha, tha, mivaha, maha. Então, quando a gente olha para esse verbo aqui, jayasi, a gente já sabe que o si é o sufixo verbal, tá? É o 2, 1, segunda pessoa, Madhyama Purusha, primeira número singular, ekavachanam. Então, significa que o que tem antes de si é a anga, tá? Que no caso aqui é o jai. Jaya, tá? Jaya. A anga é o jaya, tá? Mas a gente sabe que jai é a anga, portanto, ele não está aqui no Dhatu Coxa, porque Dhatu Coxa é um dicionário de raiz. O que você vai ter que fazer agora? Identificar, a partir da anga, qual que é a dhatu. Jaya, anga, derivou de que dhatu? Aí, para isso, a gente tem que vir aqui nesses tipos de modificações de vogais simples. Então, na última aula, eu falei para vocês, tem essas três letras originais, né? Que é o I, o U e o R.
E eles sofrem esses 5 tipos de modificação. Modificação do tipo Dirgha, ou seja, são as versões alongadas das originais. Aí tem as modificações Gunaha. Quais que são as letras gunas? A, E, O. A, E, O. Aí o I, ele se transforma em E, o U se transforma em O, e o R, ele se transforma em AR. Essas mudanças, elas não são arbitrárias, elas são baseadas em ponto de articulação. Por exemplo, o I, como a gente já viu lá no início, ele é uma palatal, é uma vogal palatal. Por que ele se transforma em E? Porque o E é a letra guna, gutural, palatal. Então, existe uma correspondência em termos de ponto de articulação. A mesma coisa vale para o U e para o R, tá? Por exemplo, U é uma vogal do tipo labial. O O é uma vogal do tipo gutural labial, correspondência de ponto de articulação. Por isso que a modificação guna do U é a letra O dentre A e O. A mesma coisa no caso do Rakara. Rakara é uma vogal cerebral. Quando ele sofre uma modificação guna, ele vai se transformar em ar. Por quê? Porque o A tem que entrar uma letra guna, tá? Que no caso aqui, entre o A e O, na modificação guna do Rakara, o que entra é o A, e aí tem a adição da consoante repa, tá? Porque o repa também é cerebral. Então, no caso da modificação guna do Rakara, entra o akara mais o repa. Então, é ar, tá? Tem a modificação vriti, tá? Que é o a, ai, ao. E aqui, a modificação da original para ai, ao e ar é pelo mesmo motivo da modificação do tipo guna, ou seja, é baseado em ponto de articulação. Por exemplo, ai, a letra ai é gutural palatal. O i é o quê? Palatal, então tem correspondência. Então, das 3 letras vriti, a, ai, ao, aquela que vai substituir o i em uma modificação vriti é a letra vriti, que tem ponto de articulação palatal, que no caso é o ai, e assim por diante. No caso do u, a letra vriti, que vai substituir o u, é o au, pois ambos têm correspondência de ponto de articulação. O u é uma labial e o au é gutural labial. E a mesma coisa aqui no caso do rakara. O vriti, que vai substituir o rakara, é o a, que é aqui a primeira letra vriti dentre as 3, tá? Mais o repa, que é uma cerebral, tá? Aí tem a modificação ian, também é baseado em ponto de articulação. Ian é um pratyahara para yakara, vakara, repa, lakara, tá? E aí o que substitui o i é o yakara, porque ambos têm o mesmo, tem correspondência em ponto de articulação, ambos são palatais. O que substitui o u na modificação ian é o vakara, porque o vakara também é labial. E o que substitui o rakara é o repa, pois ambos têm correspondência de ponto de articulação, ambos são cerebrais. E o último tipo de modificação é ayava yavaha, que é um pratyahara para as seguintes combinações: ai, av, ai, av. Agora, por que que agora aqui o motivo da substituição do i ser ai não tem nada a ver com ponto de articulação. O que determina isso é um sutra, é uma regra. A regra diz que é assim, então é. Ficha? Agora, uma coisa que tem que ser entendido é que, por exemplo, o i, a gente já sabe, ele pode se transformar em i longo, em e, em ai, em ya, i, ai. Mas a gente tem que ver, por exemplo, que esse e bem aqui, ele pode se transformar em ai e ai, tá? Esse o bem aqui, ele pode se transformar em av ou ava. Mais sobre isso a gente vai ver no livro de Santi. É por isso que na última aula eu comecei a introduzir, porque isso aqui só vai ficar claro quando vocês começarem a entender fonética, mas até lá é bom que vocês estejam ouvindo isso que eu estou falando para se familiarizar. Então, para que a gente consiga identificar adhato no verbo, né, baseado ali na anga, a gente tem a anga e o tim pratyaya, para a gente descobrir qual que é a adhato da qual a anga deriva, você tem que saber
essas modificações aqui, porque você pode ver o seguinte, ele dá o exemplo. Por exemplo, ao olhar o verbo jayasi, o primeiro palpite sobre dhatu seria jay, né? Porque é o que a gente está vendo aqui, diferente do si. O si é o sufixo verbal, então o que deve estar antes talvez seja dhatu. O cara pode palpitar assim, que não se encontra no dhatu coxa. Se a gente procurar por jay no dhatu coxa, você não vai encontrar, porque jay não é uma dhatu, é uma anga, tá? Nesse caso, o cara pode tentar lá no dhatu coxa procurar por j, di ou di. Por quê? Porque o ai de jay, ó, o ai bem aqui, ó, ai do jay pode ser uma modificação. Ele diz, pode ser uma modificação de e, porque o e ele se transforma em ai ou ai, tá? Ou esse jay, esse ai pode ser uma modificação de i, porque esse i por alguma razão se transforma em ai, ou esse jay esse ai é uma modificação de i. Então você pode ir lá no dhatu coxa e procurar por j, por di ou por di, como ele fala. Pois o ai do jay é muito provavelmente uma modificação do e, do i ou do i, tá? E aqui ele revela o que o ai, afinal de contas, é resultado de que modificação? O ai é o resultado do ayavayava sandhi de e. Então, o ayavayava sandhi do e se transforma em ai. Então, se você procurar por j lá no dhatu coxa, você vai encontrar. Vou ver aqui. Onde é que ele falou? Ah, sim, o ai é o resultado ayavayava sandhi do e, ou seja, o ai, antes dele ser ai, ele era e esse e é uma modificação guna de i ou i, tá? Então, a nossa anga, a nossa dhatu, por exemplo, ela pode ser tanto, a gente poderia encontrar, palpitar por j, di ou di. Então, no início, a gente procuraria primeiro por j, porque o i, ele não pode se transformar diretamente em ai ou ai, tá? Quem se transforma em ai ou ai é o e, tá? Aí, sabendo disso, eu poderia ir lá no dhatu coxa e procurar por j, mas não tem j aqui, tá? A gente tem jesh, j, jai, mas não tem j. Então, o cara pode pensar, opa, se não tem j, então talvez seja di ou di, já que e é uma modificação guna de i ou i. Então, o que a gente faz? A gente vai voltando as modificações passo a passo até se aproximar do original, tá? Então, o cara não encontrou o J, ele vai procurar por di ou di. Então, vamos ver o que a gente encontra aqui. Ó, por exemplo, aqui tem di, um T, to conquer. Di, to defeat. To conquer significa conquistar e defeat significa conquistar também, derrotar. Derrotar. Nessa mesma lógica, Bhutado é rastreado através de Bhavati. Então, Ti é o Tim Pratyaya, Ti Taha Anti. Ti é o 3-1, é o 3-1 dos Tim Pratyayas modificados para Latlakara. Ti Taha Anti, Si Taha Tami Vahamaha. Então, Ti é o 3-1. Aí a Anga é o Bhava, tá? Mas se você procurar no Dhatu Coxa por Bhava, você não vai encontrar. Entendeu? Entendeu? Então, você vai ter que tentar rastrear agora a dhatu. Você vai ter que tentar, não, você vai ter que rastrear para poder saber o significado do verbo. Então, veja, bhava nada mais é do que bhava, tá? Aqui, ó, bhavati. Bhavati. Sendo que esse T aqui é o Tim Pratyaya. Aí, se você analisar, bhavati tem av, bem aqui, ó, av. Esse A bem aqui você não conta. Porque todo verbo vai ter letra ali entre a anga e o Tim Pratyaya, mas ele não é contabilizado na anga.
Então, você vai ver que bem aqui tem have, em have tem um av. Aí, se a gente procurar aqui na nossa tabela, tem um av bem aqui. Av é uma modificação, ayavayavaha, de o. Então, você poderia palpitar que a raiz seja po. Mas se você procurar no Dhatu Kosha, você não vai encontrar po. Já estou logo falando, não precisa procurar, não. Aí o cara, pô, se não é po, talvez seja pu ou pu. Porque o é uma modificação guna, tanto de u quanto de u, tá? Aí se você procurar lá por pu, você vai encontrar, tá? É isso. A mesma coisa vale para os outros aqui. Tá? E antes de eu ir lá para o livro de fonética, deixa eu fazer mais esse exemplo aqui com vocês, que já foi feito, mas vou fazer de novo. Ó, aqui no caso de shochati. Shochati é o verbo. Ti é o tim prateya. E shoti é a anga. Tá? Shoti, o cara pode pensar. Bom, deixa eu procurar por shoti. Talvez a dhatu não tenha sofrido nenhuma modificação quando ela se tornou anga. Aí você vai lá no Dhatu Kosha, procura por shoti dhatu e não encontra. Aí você vai pensar, poxa, shoti tem um okara na sua constituição. É um shakara, um okara e um chakara. Aí você vê, pô, se não tem shoti, talvez seja chute, porque o o é uma modificação guna de u. Aqui, ó, o u original ou u longo se transforma em o, tá? É assim que a gente tem que ver. O o, ele é uma modificação guna de u ou u, tá? E aí ele se transforma em o, tá? Então você pode procurar lá por chute, talvez seja. Você procura, você encontra o Dhatu chute. Então pode ser adivinhado, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Que se a anga ela termina com ai ou av, aí você vai ter que procurar talvez por se ela é jai, talvez você procure por jai, je, di ou di, tá? Ou então se ela termina em termina com yakara, você vai ter que ir rastreando essas letras, talvez seja jai, je, di ou i, tá? Se ela, por exemplo, é uma, você vê lá no verbo, a anga é di, você não vai procurar por je, tá? Você vai procurar pela modificação anterior, a que mais se aproxima da original, tá? Então, se é di e você não encontra uma dhatu di no Dhatu Kosha, você procura por di, tá? Se é je, você não encontra je, aí você pode procurar por di ou por di. Se a raiz é, por exemplo, pav, você não encontra pav, aí você pode procurar por, talvez, pou. Se não é pou, você procura por po. Se não é po, você procura por pu. Se não é pu, você procura por pu. Tá legal? Se a dhatu é, a anga é tar, e você não encontra tar no Dhatu Kosha, você procura por tar. Se não é tar, você procura por tr. Se não é tr, você procura por tr. Tá? Assim. Ah, e tem esse exercício aqui, sobre o Dhatu Kosha. Vamos ver lá. Faço o exercício número 2. Então, tá aqui, ó, exercício número 2, Dhatu Kosha, dicionário de raízes. Consulte o Dhatu Kosha e encontre a dhatu que corresponde à forma dada na lista. Então, aqui no exemplo, ó, na primeira coluna ele dá o verbo, que é archamaha, tá? A informação sobre a dhatu, ó, a dhatu é arte, um P, adorar. E se você reparar aqui, a dhatu, ela nem sofreu modificação. Às vezes acontece isso. Quando você associa, quando você conecta o tim prateya a dhatu pode ou não mudar de forma, tá? Aí no caso aqui, a dhatu é arte, né? Ela não mudou de forma. Aí você procura lá no Dhatu Kosha, arte, achei. Aí anota aqui, arte, um P, adorar,
tá? Eu vou já mostrar para vocês como é que faz isso, porque eu esqueci de passar o exercício. Informação do tempratea, sufixo verbal, tá? Aí isso aqui é o que a gente já fez nas outras vezes. Amaha. Amaha é um 3, ou seja, Uttama Purusha Bahuvachanam, primeira pessoa plural, e a tradução é nós adoramos. Agora vamos ver esse aqui, ó. Ushanti. Ushanti. A gente já sabe, ó, que anti é o tempratea, tá? Então, já separamos o que é sufixo do que é anga. Então, ush é a anga. Agora, vamos procurar no dhatu kosha se existe a dhatu ush, tá? Ush, ush, ush. Ushanti. Aqui, ó. Ush. To burn, queimar. Ush, um P, queimar, unir. Então, o que a gente faz agora? A nossa data é ush mesmo. Não mudou. Após a conexão com tempratea, a anga não mudou de forma, é ush mesmo. Então, a nossa data é ush, um P, queimar, queimar ou perecer, né? Não, ou punir. Anti, aí informações sobre o tempratea, anti é terceira pessoa, plural. Tradução, eles queimam ou eles unem, tá? Puxa. Próximo. Aqui, ó. Cada-se. Cada-se é o verbo. Aí, como a gente já está expert, a gente já sabe que o se é 2-1. Tá? Então, significa que está antes dele. O que está antes dele é a anga. O que tem aqui antes dele? Cada. Tá? Tem cada-se. Cada-se. O si é o tempratea. Tá? E o que tem antes é cada. Esse A aqui, ó, a gente rejeita ele. Você não procura por cada no dhatu kosha. Você procura por cada. Tá? Então, vamos ver se a gente encontra cada. Ó, ka, com a curta. Aí daqui, ó, aqui tem tash. Tash, kash. Com a curta. Aqui, ó, o que a gente encontrou? Cada. A nossa anga. Ops, a nossa dhatu. Cada. Um P, queimar. Ops, um P, comer, devorar. É o que tem escrito ali. Então, a gente vem aqui, ó. Kad é a dhatu. Kad, dhatu, é um P, queimar ou devorar. O nosso tempratea é o si, que é o quê? 2-1. Portanto, a tradução é você, não é queimar, é comer, vacilei, comer. Você come ou você devora, com o segundo significado, tá? Cada-se. O próximo, chalati, chalati, chalati. Então, a gente já sabe, ti é o sufixo verbal. Por que eu sei? Porque aqui a gente só está lidando com... São verbos lato-lacara, tá? E o ti a gente sabe que é o 3-1. Tá? Então, chalati. Se o ti é o temprate, é o que está antes dele, é a anga, que no caso é o chala. Tá? Agora, a gente não vai procurar por chala, a gente vai procurar por cha. Chau. Chau, tá? Chau talvez seja a nossa data, talvez seja, talvez não seja, porque ela pode ter mudado de forma. Vamos procurar. Chau. Aí a gente procura por chau.
tá aqui, ó. A gente encontrou Chakara, tá aqui. Agora a gente procura por Chal. Chal, Chal. Tá aqui, ó. Então a gente encontra 4 opções de Chal, tá? Tem o Chal, que é da primeira gana, para as Maipadi, que significa movimentar, twistir. Tem esse Chal 6P, que significa brincar. E tem esse Chal aqui 10U. Vamos escolher o Chal do tipo 1P, porque é o do tipo 1P, eu sei disso. A explicação é bem complicada para falar para vocês agora. Tá? Mas o Chal é 1P. Vamos usar esse sentido aqui de agitar, to shake. Tá? Chal. Então ele pede aqui, ó. Chalati. A data a gente já encontrou, que é o Chal mesmo, não sofreu modificação. Chal é 1P, que significa agitar, mexer. Tá? Ti a gente sabe que é 3-1. E como é Kartari para Yoga, nossa tradução vai ficar ele agita, né? Ele mexe, tá? E assim por diante. Vamos ver outro aqui, um exemplo. Eu sei que tem uma modificação. Por exemplo, aqui, ó. Tarati. Vou pegar esse exemplo aí. Tarati. Como a gente já está um expert, a gente sabe que o ti é o tim prater. Então vamos separar aqui. A gente sabe que tem Taraanga plus ti tim prater. Né? Agora a gente quer, e a gente sabe, quando a gente for procurar no Rato Coxa, esse A bem aqui não encontra. Você não vai procurar por Tara, você vai procurar por Tar. Tar, tá? Tar. Então a gente vai lá no Rato Coxa procurar por Tar. Será que a minha rato é essa? Talvez seja, talvez não seja. A gente só vai descobrir procurando. Vamos lá procurar por Tar. Tá aqui, chegamos no Takara. Aqui a gente está vendo, ó, é Takara, Akara e as consoantes, tá? Então a gente está aqui no Ta. Tem Tak, Tang, Taksh, Taksh, Tang, Tanch, Tanch, Tata, 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 Tanda, Tantra, Tan, Tan, Tap, 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 Tam, Taya, Tarak, Taj, Tata, Tal, Tal. Aí aqui já chega em Taya. Já não é mais Hraswa A, já não é mais um A curto. Então o que a gente viu aqui? Que não tem Tar. Isso significa o quê? Que talvez tar seja uma modificação de tr ou tr. Porque como eu mostrei para vocês, deixa eu abrir bem aqui em outra página. Porque como eu havia mostrado para vocês, pode ser que esse tar, que está bem aqui, ó, tar, seja uma modificação guna de tr. Ou, pode ser uma modificação guna de tr ou tr, tá? Se não tem tar, aí a gente pode ver, putz, talvez seja tr ou tr. Aí a gente vai lá verificar agora. Desce, desce, que aqui é tu, ó, vocês estão vendo que é tu, tumpa, tumpa, tunca, tumpa, tur, tur, tul, tus, tus. E a gente quer estar procurando por tr. Então tem que procurar o r, cara. Ó, aqui, ó, a gente já começou a encontrar o tr, 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 né? Truc, tran, trap, trap, trup, 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 trup. Não encontramos. Aí bem aqui tem o. Ops, perdão. Aqui a gente encontrou o tr, tá? Então esse ar do tar de tarati é uma modificação guna de tr, tá? Como tá aqui, ó. A gente encontrou a rato tr. Um P que significa nadar ou atravessar. Então, qual é a resposta do nosso tarati? Tarati é tr, rato, que é um P, que significa nadar, atravessar. Nadar ou atravessar. Tá? Identificamos o temprate, que é o ti. O que a gente sabe sobre ti? Ti é 3-1, significa, e a tradução é ele nada ou ele atravessa o oceano do samsara. Vamos ver outro exemplo. Por exemplo, Dahanti não muda de forma, eu sei.
Aqui, ó. Tava, taha. Tava, tava, taha. Tava, taha. E aí, o que que tem para ter e o que que é anga aqui? Então, se a gente canta a nossa tabela, ti, taha, anti, si, taha, tava, taha, taha. Encontramos. Taha é o nosso tem para ter, tá? Taha. Taha. Taha é o quê? É dois, dois. Ti, ó. Ti, taha, anti. Aí já foi Pratama Purusha, agora a gente vai para Madhyama Purusha. Si, taha, taha, ou seja, dois, dois. Então significa que o que está antes dele é anga. Antes de taha é anga, ou seja, tava, tá? Tava. E a gente sabe que a gente não vai procurar por tava, a gente vai procurar por tava, porque esse a aqui não está incluso, é só aqui, tá? Tava, tava. Agora vamos procurar se a gente encontra por tava, tato, tá? Ó, que a gente chegou na seção do cara, tá? Mas a gente tem que procurar por tava, que é o com A curto. Olha aqui, ó. Tava. U. Tá aqui a tato que a gente está procurando. Tava. U. Que é correr, lavar, limpar, tá? Tava. Identificamos a tato. Realmente é tava. Não é uma modificação de to ou tu, tá? Significa que é U, que é correr, lavar, limpar. Aí a gente viu também que taha é o quê? 2, 2. Ou seja, 2, 2, tá? Madhyama Purusha do Ivachanam. Então, o que tem escrito aí? O que tem carta para yoga, a tradução é vocês dois correm ou limpam, etc. Tá? Vamos ver mais um aqui. Vamos ver esse aqui, ó. Shochanti. Shochanti. A gente já dá para identificar logo aqui de cara que anti é o temprater, tá? Então, a gente tem shot, anga, mais anti. Então, qual que seria o racional a se fazer? Agora seria identificar qual que é o significado de shot. Talvez shot não tenha mudado de forma, talvez shot tenha mudado de forma. Como é que a gente vai saber? Só procurando o dado coxo. Então, a gente vai procurar agora por shot, porque a gente quer saber se shot é dado ou é uma modificação de alguma outra coisa. Então, a gente vai lá na seção do Shakara, que é essa daqui, e vamos procurar por show. Aqui a gente tem Shas, Shakara, A. Não, a gente quer Shakara seguido de O, tá? Porque é Shot. Então, aqui tem chute, quer dizer, tem chuta, 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 chunta, chuta, chun, chunta, etc. Vamos ver se tem. Não tem, ó. Shon, quer dizer, chegou aqui na seção do show. Então tem show, tem shon, mas não tem shot. Não tem. Ó, aqui acaba shakara seguido de o. Sho, shon, aqui já tem shauta, que é a próxima letra depois de o, porque isso aqui está organizado em ordem alfabética, tá? Então você vai ter shakara seguido de a, seguido de a, seguido de i, seguido de i. Então você vai ter sha, sha, shi, shi, tá? Em ordem alfabética. Qual que é a ordem alfabética? É aquela do Maheshwara Sutra, tá? Então não tem shot. Então a gente pensa, pô, se não é shot, talvez esse o seja uma modificação de u ou uma modificação de u, tá? Então a gente vem aqui e procura por chute. Vamos ver se tem chute, tá? Chu, ó, aqui já tem xuxa, chul, churp, chur, chur, xux, chulb, chulp, chump, chump, chump. A gente está procurando por chute. Não tem, ó. Aqui acabou
a seção do shakara seguido do U longo. Então, a gente pode entender que esse O não é uma modificação guna de U. Então, deve ser de U curto. Então, a gente tem que procurar pelo quê? Por chute. Tem chute para cá, ó. Bem aqui, ó. Tem 2 chutes, inclusive. Tá? Um P, que é esse aqui, lamentar, tá? E tem esse 4U aqui, que é limpar, ou ficar molhado. Vamos pegar esse significado aqui de um P. Shochanti. Então, a gente identificou a nossa dhatu, que é chute, porque esse O aqui é uma modificação guna de U curto, e o significado da dhatu chute é um P, lamentar. Né? Tem 3 significados, só peguei um. Anti é o quê? 3, 3. Ou seja, Madhyama Purusha Bahuvachanam. Juntando tudo o que tem escrito aí, eles lamentam. Então, é assim que a gente consulta esse dhatu kosha. Tá legal? Se isso aqui não tiver ficado claro para vocês, vocês me falam e aí a gente faz mais. Tá? É assim que a gente identifica o significado de um verbo. A gente tem que lembrar que é um verbo. Um verbo é uma dhatu, uma raiz verbal, conectado a um tem prater, um sufixo verbal. Quando você junta essas duas coisas, a dhatu muda de status. Ela não é mais chamada de dhatu, ela é chamada de anga. E essa anga sofre algumas modificações que fazem ela mudar de forma ou não. Isso significa o quê? Que uma dhatu, ao se tornar anga, ela pode ou não mudar de forma. Como é o caso do pu dhatu. Pu dhatu, ao se associar a um tem prater, sua anga é pava, ou seja, pu mudou de forma, virou pava. Mas tem aquelas que não mudam de forma, como é o caso aqui desse exemplo que a gente viu, dhav. Quando eu adiciono o dhav, quando eu adiciono a dhatu dhav, um tem prater, ela não muda de forma, ela permanece dhav, aí tem a adição desse a bem aqui, por causa da gana dela, tá? Do grupo de conjugação, mas a dhatu em si não mudou de forma, é dhav. Você procura aqui, até aqui, você não procura depois a letra que tem esse A aqui, tá? Então a gente tem que ver isso. Tem algumas que mudam de forma, tem algumas que não mudam. Aí aquelas que mudaram de forma, como é que eu faço para identificar elas? Pô, se ela mudou de forma, como é que eu vou saber qual é? Aí você vem aqui, ó. Pô, se é uma anga que termina em ai, então talvez seja uma modificação de e, talvez seja uma modificação de i, talvez seja uma modificação de i. Ah, se é uma dhatu que termina com av, então talvez seja uma modificação de o, talvez seja uma modificação de au, talvez seja uma modificação de u, talvez seja uma modificação de u. Você procura, você vai voltando, tá? É isso. Agora vamos voltar para lá onde a gente estava. Aqui. Faço o exercício 2. Então, aquilo que eu vou passar para vocês, o dhatu kosha, aí vocês façam o resto. Eu só dei alguns exemplos ali. 3. O passar garra. Tá? Isso aqui é outro tópico importante. São prefixos verbais. Olha, uma coisa, pode parecer que é muita coisa, né? Ou tem que decorar isso, tem que aprender a fazer aquilo, mas isso aqui você só pega com o tempo. Pô. Não adianta o cara querer aprender tudo de uma vez, que não entra na cabeça do cara. Pô. Você esquece tudo depois, mas é com o tempo, a repetição, 15 minutos todo dia, pelo menos, aí você começa a absorver. Então, tópico 3, o passar garra. Prefixos verbais. Então, aqui, ó. Há um grupo de 22 partículas chamadas de pradi gana. É um grupo gana, cujo primeiro membro, adi, é pra. Então, grupo é chamado de gana e primeiro membro é adi, né? Cujo primeiro membro, adi, é o pra. Então, por isso que é chamado de pradi gana, porque é um grupo gana cujo primeiro membro é pradi. Olha aqui, ó. O primeiro membro é pra. Aí, quando eu adiciono adi, significa primeiro membro, adi, ou adi é o primeiro membro. Então, pradi ganaha é um grupo cujo primeiro membro é pra. Tá bem aqui, ó, pra. E são essas 22 upasargas, sendo elas, eu vou ler na ordem que elas estão dispostas. 1, 2, 3, ordem crescente. Então, a gente tem
pra, para, apa, sam, anu, ava, nis, nir, dus, dur, vi, ang, ni, adhi, api, ati, su, ud, abhi, prati, pari, upa. Quando uma partícula do prada e gana, ou seja, uma dessas 22 aqui, é usada em conjunção com uma dhatu, passa a ser chamada de upasarga. Uma upasarga pode modificar o significado, pode não mudar o significado, ou pode intensificar o significado da dhatu a qual foi adicionada. Por exemplo, exemplo 1, a gente tem bhu dhatu, que significa ser, existir. Aí aqui ele adicionou uma upasarga, anu, né? Então ficou anu mais bhu. Bhu sozinho significa ser, existir. Agora, quando eu adiciono essa pradigana aqui, essa upasarga anu mais ao bhu, o significado se tornou experienciar. Então, modificou o significado. Aqui ele adicionou abhi mais bhu. O significado agora é sobrepujar. Pra mais bhu significa aparecer e assim por diante. Então, aqui nesse caso, mudou o significado, mas pode não mudar, ou pode simplesmente intensificar. Aqui, ó, no exemplo 2, tem r, u, que significa tirar. A mais r é igual a comer, mudou o significado. Ud mais a mais r. Aqui foi uma adição de duas upasargas, que é a upasarga ud e a upasarga a mais r. Modificou o significado, ilustrar. E assim por diante, tá? Então, qual que é o exercício aqui, ó? É tentar memorizar os 22 membros da Pradipana, tá? Isso aqui pode ser um pouco difícil de se memorizar. Eu mesmo não sei isso aqui de cabeça. Mas o que eu sugiro? Vez ou outra, vocês venham aqui e leiam para parar, upa, sam, anu. Por que isso é importante? Pô? Porque existem alguns verbos, pô, que vão estar associados com o upasarga. Então, você vai ter que separar o upasarga da anga. E aí procurar o significado, e aí procurar a dhatu da qual a anga derivou, né? Isso se a dhatu tiver mudado de forma. Tá? Então é importante que você veja um verbo, aí você fala, não, isso aqui é uma upasarga. Tá? E aí, para saber qual que é o significado da dhatu, mas a upasarga, esse dhatu coxa dá o significado. Quer ver? Aqui no fim, ó. Então, por exemplo, a gente tem essa dhatu as. Aí, quando você combina a dhatu as, que tem um significado em particular, quando ela está sozinha, quando você adiciona a upasarga ati mais as, vira atirar, né? Overpower, acho que é sobrepujar. Quando você adiciona a upasarga adhi mais a dhatu as, se transforma em sobrepor, né? Atribui a natureza de um ao outro. Então, o significado muda. Aqui é porque não existe uma regra do tipo, quando eu adiciono a upasarga ati a uma dhatu, o significado é de aumentar o significado. O significado vai ser isso ou aquilo. Não, não tem nada a ver, é aleatório, pai. Não tem regra. Então, pode ser que a ti, com uma determinada dhatu, aumente o significado dela. A ti, com outra dhatu, vire uma coisa que não tem nada a ver. Talvez o significado da dhatu seja escrever. Aí, quando você adicionar a ti o passarga a essa dhatu, o significado dela já seja voar. Entendeu? Então, não tem regra. Essa upasarga aqui denota tal significado. Não. É aleatório. Então, para você saber, você tem que vir no dicionário para descobrir, tá? Por exemplo, aqui, apa mais as. Se eu não me engano, as significa... As tem um dos significados de as é existir. Mas esse 4P aqui eu não sei qual é que é. Deixa eu ver uma data aqui que eu sei qual o significado é. Ish significa desejar, tá? 6P. Mas quando eu adiciono anu upasarga a ish dhatu, que originalmente significa desejar, o significado significa agora procurar, tá? Search, procurar. Aí se eu adiciono para ti upasarga
adhatu. Ish, que originalmente tem um significado de desejar, agora ela tem um significado aceitar. Então muda, tá? Para saber o significado, você tem que recorrer ao dhatu kosha. Então, o exercício é tentar memorizar os 22 membros da Pradipana e fazer o exercício 3 na parte final desse livro. Vamos dar uma olhada nele. O exercício 3 é esse aqui, ó. Com dhatu com o Upasarga, na segunda parte do dhatu kosha, que vocês vão precisar do dhatu kosha, tá? Vou enviar para vocês para poder dar para fazer. Tá? Exercício 3. Dhatu com o Upasarga na segunda parte do dhatu kosha. Então, a gente tem aqui, ó, a dhatu hu, que significa ser, existir. Aí, com a adição da Upasarga, qual é o Upasarga? Anu. Então, virou anu mais hu. Aí, agora... Aí, ele quer saber qual que é o significado da Upasarga mais a dhatu hu. Aí, você vai ter que ir lá no dhatu kosha. Você vai procurar pela dhatu hu. Tá? Lembrando que isso aqui está disposto em ordem alfabética. Qual que é a ordem alfabética? É a ordem do Maheshwara Sutra. Opa, eu estou me confundindo. Não é a ordem do Maheshwara Sutra, não. Vou mandar um áudio com a ordem alfabética. Eu acabei de me confundir, não é isso. Mas aqui está disposto em ordem alfabética. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai procurar a raiz ru, tá? Vamos procurar ela aqui, ó. Ru. Tá aqui, a raiz ru. E a gente vai ver qual que é o significado dela associada ao Upasarga Anu. Aí a gente vem aqui nessa coluna da esquerda, ver a Upasarga. Anu, Anu, Anu. Aí Anu tá bem aqui, ó. Anu. Aqui, Anu. Anu tá aqui. Eu quero que fique aparecendo. Anu, Upasarga, mais Ru. Aí esses aqui são os significados. Anu mais Ru. Os significados são experienciar, desfrutar, sofrer, sentir, perceber, aprender, tentar, testar. Aí você vem bem aqui do lado e escreve qual o significado de Buddhato mais Anu Upasarga. Experienciar. Aí ele pede para você conjugar Anubhu na terceira pessoa singular. Qual que é a terceira pessoa singular? Ti, taha, anti, si, taha, ta, mi, bahamaha. É o ti. Ti é 3-1. Tá? Agora você vai juntar Anubhu mais o 3-1, que é o ti. Então a gente tem Anubhu mais ti. O que a gente vai ter que fazer? Ver qual é a forma da anga de Bhu-dhatu. Está lá no primeiro quadro, que a gente viu naquelas atividades anteriores, que tem as tabelas com dhatus da primeira conjugação e suas respectivas angas. Tá? Bhu-dhatu, como vocês estão vendo aqui, é da primeira conjugação. Vocês vão lá naquele primeiro quadro da primeira conjugação e ver qual é a forma de anga dela. Tá? Então, Anu. A anga de Pu é Pava. Pava. Então vai ficar Anu, Pava, Pi. Tá? Juntando tudo. Cujo significado é ele experiencia. Tá? Outro exemplo. Gam mais Av. Vamos fazer esse aqui juntos. O que a gente vai fazer? A gente vai lá no dhatu kosha e a gente vai procurar pela raiz Gam na parte de Upasargas, que vocês veem, esse livro é dividido em duas partes. Tem a parte onde tem só as dhatus, sem Upasarga, ou seja, o significado delas puro, e lá no final tem algumas
raízes, algumas dhatus, com upasarga, porque o significado muda com a upasarga. Como ele quer saber o significado da dhatu mais upasarga, então aí a gente tem que ir na segunda parte do livro, tá? Onde tem dhatus mais upasarga. Aqui, ó, um glossário de raízes com prefixos. Prefixos são os upasargas, tá? Aí, qual que é a nossa raiz aqui? É gam, tá aqui, ó, gam 1p, mais ava upasarga. A gente tem que descobrir qual que é o significado de ava mais gam. Então, a gente vem aqui e procura por gam dhatu. Lembrando que isso aqui está em ordem alfabética. Eu vou já mandar para vocês a ordem alfabética disso aqui. Gam, gam. O G, cara, ele vem depois do K, tá? Ah, tá aqui, chegou no G, cara. Tá aqui, ó, a nossa raiz. Gam dhatu. A gente quer saber qual é o significado dela com ava. Então, a gente vem aqui nessa tabela, nessa coluna da esquerda e procura por ava. Ava, ava. Aí o ava tá bem aqui, ó. Ava mais gam é igual a conhecer, entender, aprender, pensar, acreditar, considerar, tá? Aí a gente vem bem aqui, o significado de ava mais gam é ava mais gam é igual a, vamos pegar aqui um significado, conhecer. Ava mais gam é conhecer, tá? Agora ele quer que a gente pegue esse ava gam mais 3-1, ou seja, o tem prata é da terceira pessoa singular, que é o ti. Então, tudo isso aqui vai ser a upasarga mais a dhatu, mais o sufixo 3-1, aqui nessa coluna. Mais o 3-1, avagam, mais o 3-1, que é o quê? Ti, tá? Para a gente conjugar esse verbo, a gente vai ter que procurar qual que é a anga de gam dhatu. Tem que lembrar, toda vez que você adiciona um sufixo verbal a uma dhatu, mesmo que ela esteja associada com um passarga, essa dhatu vira uma anga. E pode ser que ela mude ou não de forma. Como é que você vai saber isso? No nosso caso, a gente vai ter que ir no livro, ver se ela muda ou não de forma. Todas as dhatus que ela está listando aqui, ó, estão no livro, para você saber se ela mudou de forma ou não. Então, a gente vai lá naquela página, acredito que seja a página 33. Aqui, ó, gam. A gente tem que, como gam é uma dhatu da primeira conjugação, a gente tem que vir aqui, ó. Dhatus do tipo P, a gente sabe que ela é tipo P, porque bem aqui tem, ó. E ela é da primeira gana, tá aqui dentro do parênteses. Então, a gente vem aqui na página 31, onde tem as dhatus do tipo P, gam é tipo P, na primeira conjugação, né? Primeira gana. E a dhatu gam é a primeira conjugação, então ela tá aqui, tá? A autora botou ela aqui, são algumas dhatus selecionadas para a gente aprender, tá? Então, gam tá aqui. Qual que é a raiz de gam? Gacha. Gacha, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter ava, gacha, tá? Porque a anga de gam é gacha, mais ti. Juntando tudo, a gente tem ava, gachati. Qual que é o significado disso aqui? A gente viu que avagam significa conhecer, tá? Avagachati é o verbo. Ti é 3-1. Então, é ele conhece, tá? Mais um. Vamos ver aqui smr, tá? Smr originalmente é lembrar. Mas a gente está vendo um exercício com upasarga. E quando você adiciona uma upasarga a uma dhatu, ela pode ou não mudar de significado. Como é que a gente vai saber se muda ou não? Consultando o dhatu kosha. Então a gente vai lá na seção de upasargas mais dhatus para ver o significado de vi mais smr. Então a gente vai procurar a raiz smr na segunda seção do dhatu kosha, que é essa daqui. A segunda seção é essa, onde tem upasargas mais dhatus. Então vamos procurar por smr. Lembrando que isso aqui está em ordem alfabética. Tá? Então, esse sankara está lá embaixo, quase no final do livro.
Tá aqui, não, passou. Não, passou não. Chegamos na seção do Sankara. Tá aqui, ó. Smr. 1P, raiz, 1P, smr. Aí a gente quer saber o significado de smr mais vi. Smr, aí a gente procura pela raiz vi. Olha ela bem aqui, ó. Vi. Então, veja só. Qual que é o significado de vi mais adhato smr? Esquecer. Mudou completamente o significado. Porque smr, o original é lembrar. Mas quando eu adiciono vi, já é esquecer. Tá ligado? Então, o que que a gente tem aqui? Vi mais smr é igual a esquecer. Tá? Agora, ele quer saber como é que fica o nosso verbo, que nada mais é do que visbr mais o tem prateia 3-1, que é o T, que é isso aqui. A gente acabou de fazer significado com o passarga. Vi mais isbr é esquecer. Agora, como é que fica o verbo, que é visbr mais pi, que é o 3-1. Então, a gente vai ter agora visbr mais o 3-1. Vou até colocar aqui. Pi, que é o 3-1. Tá? Mais o 3-1. Aí, antes da gente juntar tudo, a gente tem que saber qual que é a forma da anga do SBR, tá? Porque a rato, quando é conectada a um tem prateia, ela vira anga e talvez essa anga mude de forma. O SBR, ele muda de forma. Já estou logo falando para vocês. Aí, onde é que a gente vai procurar ele? A gente tem que vir bem aqui, ó. SBR é um P. Então, a gente vai lá naquela tabela das ratos da primeira gana, na página 31. Procura aqui pelo SBR, ó, o SBR bem aqui, tá? A anga dele é smara. Então, a gente vai ter smara mais pi, que é igual, pi, que é igual a smarati, tá? E aí ele quer a tradução. Tradução, então, é ele esquece, tá? Essa é a tradução. Então, fica para casa aí aquele exercício 2 e esse exercício 3 também. Na última aula havia ficado aquele outro exercício lá do exercício de fonética. Eu vou até dar uma passada por ele agora. Tá, então nós vimos o Maheshwara Sutrani. Isso aqui é a apostila 2 de fonética e sandhi. Tá? Aqui a gente tem o Maheshwara Sutrani, é isso aqui. Essa tabela de Maheshwara Sutrani originalmente é assim. Quem fez essa tabela foi a autora, para facilitar a nossa visualização, além dela ter dividido aqui, ó, ter colocado essas indicações, vogal simples, ditongo, semivogais, consoante, sonora e surdo. É bom para isso, mas o original é esse aqui, tá? Desse jeito aqui. Então, todos os sons dos andos na língua sânscrita estão representados nesses 14 sutras. Estão todos aqui. A gente viu que isso aqui, que está circulado nessa tabela, são as últimas letras do Maheshwara Sutra original, tá? Tudo aquilo que está circulado lá são essas últimas letras aqui do Maheshwara Sutra original. E o que são essas letras? Elas são letras ita, letras indicatórias. Elas servem para demarcar o fim de um pratyahara, de uma abreviação. Isso quer dizer o quê? Se eu falo an, a primeira letra desse pratyahara é a e a última é nakara. An é um pratyahara, an é uma abreviatura para denotar um grupo de letras, tá? A última letra é uma letra it letter, ela só serve para indicar. É o que ele fala aqui, ó. Pratyahara, os Maheshwara Sutras são arranjados de tal maneira que Pratyaharas, abreviações para grupos específicos de letras, podem ser criados a partir deles. Então,
Cada pratyahara consiste de 2 letras. A primeira letra inicial do grupo, denotada pelo pratyahara, então eu dei o exemplo de an, né? A primeira letra de an é o akara, e a segunda letra é a letra ita, que serve apenas para indicar o final do grupo denotado. Está aqui, an. Então, an denota A e U, com exceção do nakara. O nakara é só para denotar o fim do grupo. Agora, e se fosse ak, tá? Ak é pratyahara para A, I, U, R, L. Os it letters não são contabilizados na abreviatura, tá? Aí, o que ficou aqui de exercício para casa? Da gente fazer isso aqui. Eu vou fazer alguns com vocês. Não vou fazer tudo, não. Por exemplo, at. At é um pratyahara. Agora, qual que é esse pratyahara? É isso aqui tudo, ó. Começa com o A e a letra ita, que é a segunda, é o chakara. O chakara está bem aqui. Então, at é essa abreviatura aqui, ó. Começa com o A e vai até o chakara. Pá, pá, pá. Então, é A, I, U, R, L, E, O, I, O. Tá? Menos as letras ita. Vocês não contam a letra ita. Tá? Então, ele quer liste o número de letras. Vamos contar quantas tem aqui. Então, tem 1, 2, 3. Aí não conta a letra ita, viu? Aliás, deixa eu ver aqui uma coisa. Você não conta a letra ita. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, at tem 9 letras. Eu contei todas, eu contei todas as letras do pratyahara at, menos as letras ita, porque elas não são contabilizadas, não tem essa função, só serve para indicar o fim do pratyahara. At. Aí, essas 9 letras são o quê, pô? Olha aqui, elas são todas as vogais. E tem aqui do lado, ó, vogais. Elas são o quê? Todas as vogais, tá? E quais é que são as letras que estão contidas em at? A gente viu lá, ó. É o A, I, U, R, L, E, O, I, O. É o que está escrito aí em at. Tá? Deixa eu colocar aqui, at. Vamos para o próximo. Olha só, o próximo é an. E o an, ele tem um asterisco. Vamos ver o que ele fala aqui no asterisco dele. An geralmente é formado com o primeiro nakara. Por que ele está falando isso? Porque no Maheshwara Sutrani tem 2 nakaras. Tem um nakara bem aqui, como letra ita, e tem outro nakara bem aqui, tá? Então ele está falando que an normalmente é com esse primeiro nakara aqui, ó, desse jeito. A, I, U, tá? É formado com o primeiro nakara. Tá? Então ele quer saber aqui, ó, liste o número de letras. Vamos ver quantas letras tem an para pratyahara. An são A, I, U. São 3 letras. Tá? Representa o quê? São todas as vogais? São todos os ditongos? São só as vogais simples? Não. A gente coloca aqui metade das vogais. Tá? E não é tudo. Ou então a gente nem escreve nada. E nesse caso aqui, ó, o tipo de letras, tá? A, I, U. Nesse caso aqui de A, são todas as vogais simples. Mas nesse caso aqui é só parte das vogais. Vamos escrever assim. Porque as vogais são tudo isso aqui, ó. Mas como an é só A e U, não dá para dizer que é tudo, né? Nem mesmo todas as vogais simples. Então a gente vai colocar aí parte das vogais simples, tá? Parte das vogais simples. E aí ele quer saber quais são as letras que compõem esse pratyahara an, tá? Quais são as letras? A gente vem aqui no pratyahara, são elas A e U. A e U, tá? Vamos ver mais um pratyahara. Aqui é o outro an, que tem um asterisco também. Vamos ver o que o asterisco fala? O asterisco número 2. Há apenas um sutra de Panini, onde an é formado com o segundo nakara.
Então, eu falei para vocês que tem dois nakaras. O segundo está bem aqui, ó. Então, an começa com a e vai até o segundo nakara, ou seja, tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui é an. Aí ele vai perguntar aqui pra gente. Bom, quantas letras tem no Pratyahara an, sendo o nakara o segundo? Aí a gente vem bem aqui e vamos contar todas as letras com exceções dos it letters, das letras ita. Então, a gente tem 1, 2, acompanha aqui o mouse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 letras, tá? Aí ele pergunta também, tipos de letra. Então, são todas as vogais, olha só, porque pega tudo isso aqui, que são todas as vogais, olha aqui, ó, todas as vogais, e mais uma pá, e depois o rã mais semivogais, o que vai até aqui, tá? Então, a resposta para isso aqui é todas as vogais mais a mais semivogais, tá? Aí ele pergunta para a gente também, ele quer saber quais são as letras que compõem esse Pratyahara. Então a gente vê bem aqui e vê, ó, A, depois I, depois U, depois um R, depois L, E, O, aí O, aí o Hakara, Yakara, Vakara, Prepa e esse Lã, tá? Lembrando que esse Lã aqui é o Lã consoante. Tá? É o Lã consoante. Eu não sei como coloca esse Chandrabindu. É um caractere especial no que o software que eu uso aqui. Eu não sei se dá para botar, não. Mas tem que saber que é o L consoante. Vou até colocar aqui. Consoante. Consoante. Então, isso aqui é o ANA, tá? ANA. Aí tem o ATA. ATA. ATA é isso aqui, ó. É do A até esse cara bem aqui. Lembrando que a segunda letra é uma letra ITA. Então, se aqui tem ATA, você vai procurar a primeira letra. Nesse caso aqui é o A está bem aqui. E a segunda letra é a letra ITA. Então, você vai procurar onde está esse cara circulado. Porque os que estão circulados é letra ITA. Ele está bem aqui, ó. ATA. Então, tudo que está entre esse A bem aqui e esse cara aqui é o Pratyahara Ata. Aí ele quer saber quantas letras tem no Pratyahara Ata. Vamos ver. Ata. Vamos contar. Preste atenção no mouse. Então, A, I, U, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 letras. Aí a próxima pergunta do cara é o seguinte. Os tipos de letras contêm ata. Então, se a gente percebe aqui, ó, são todas as vogais de novo, tá? Mas Ayavara. Não são todas as semivogais, né? O Lakara também é uma semivogal, pô. Mas como só vai até o Takara, a gente não pode dizer que é vogais mais Ra mais semivogais. Não, porque nem todas as semivogais estão inclusas em ata. É só até o Repa. Então, é aqui, ó. Então, a gente pode escrever que é todas as vogais mais a cara, e a cara, a cara, erepa, tá?
tá? E aí ele quer saber todas as letras que estão inclusas nesse Pratyahara. Então é tudo isso aqui, ó. Isso aqui até aqui. Esse quadrado só fica retângulo. É tipo isso aqui, mais isso aqui, mais até aqui. Beleza? Então o que que inclui isso aí? Inclui A, I, U, R, L, E, O, Ai, Au, Akara, Yakara, Vakara, Harakara. Tá? Esse é o Pratyahara Artha. Isso aqui fica para casa para vocês, tá bom? Não tem muito segredo. Fazer tudo isso aqui. E aí vocês também dão uma lida nessa observação aqui, tá bom? Depois a gente tem que entrar nesse tópico aqui e outras coisas. Quanto àquela caligrafia, número 2, né, que é de consoantes conjuntos, vocês vão fazendo. É porque ali não tem mais muito segredo, não. É só uma combinação. Vocês têm que só ver qual que é a forma final da união daquelas duas letras. A não ser que vocês queiram que eu faça aquilo de novo, vocês me falam lá no grupo, mandam uma mensagem para mim, e aí eu passo por lá para ensinar você e tirar uma dúvida, o que quer que seja. Valeu? É nóis. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Guru Pyo Namaha. Hari Om.